E hoje no Formiga na Tela, nós temos aquele que pode ser considerado o primeiro conto de espada e feitiçaria da história da literatura fantástica, A Fortaleza Invencível, exceto para Sacnoth, do Lord Dunsany. Olha, eu não sei se a gente conseguiu fazer isso por causa de direitos autorais, mas só para dizer pro amigo espectador, eu queria muito que a trilha sonora desse programa fosse Killing the Dragon, do Dio, porque ia ter tudo a ver, ia ser muito legal, cara. Bom, vamos lá, amigo espectador, para já começar com o pé direito, a gente vai evitar cair na discussão, vamos dar a sinopse primeiro. Bom, nós temos a cidade, eu vou pegar aqui, eu vou pedir desculpas, mas eu vou ter que pegar uma colinha dessa vez, porque Lord Dunsany tinha uma fleuma para criar nomes muito interessantes e é difícil de lembrar de todos eles do jeito que eles têm que ser pronunciados, mas vamos lá. A história se trata de um jovem chamado Leothric que está em uma cidade chamada Alathurion, que vem sofrendo com pesadelos. Leothric vai consultar o mago local da cidade, que diz que esses pesadelos estão sendo causados por um outro mago maligno chamado Ghasmid, que surge ali por perto a cada algumas centenas de anos, e, dito, é ele que está projetando esses sonhos ruins, esses pesadelos na cidade. A única maneira de derrotar esse mago é com uma espada, Sacnoth, que é feita do metal que existe nas costas de um grande dragão lendário, e é o jovem Leothric que vai ter que recuperar essa espada lendária para derrotar o mago maligno e então tirar os pesadelos da cidade. Colocando dessa forma, cara, parece que a gente está falando, sabe, de uma campanha de um mestre de D&D preguiçoso, ou das letras do Rhapsody, que também são preguiçosas. Mas o que é importante, assim como os clipes, né? Assim como os clipes, exatamente. Mas a gente precisa apontar que o autor, nosso querido Lord Dunsany, que tem muitos nomes, mas nós vamos chamar ele só de Edward Dunsany, escreveu esse conto em 1908. Tá? Então, assim, a gente está falando de tudo que veio antes de tudo aquilo que a gente conhece como a fantasia moderna do século XX. E é lógico, o Daniel colocou aí na apresentação que muitos atribuem a ele a criação do subgênero de espada e feitiçaria. Sabe, isso é muito, muito discutível, tá, gente? É aquela história. Quando a gente fala de definição de gênero, a gente sempre cai num campo que é muito da hermenêutica, porque a definição de gênero também cabe à interpretação dos elementos das obras que a gente quer incluir nisso. E quando a gente trabalha com a interpretação, a gente também trabalha com a expectativa e as referências do próprio leitor. Então é muito do tipo, às vezes a gente quer encontrar esse gênero aí, e muita gente traça o gênero de espada e feitiçaria ao Lord Dunsany, mas isso pode sim ser questionado. O que a gente pode afirmar com certeza do Dunsany? Nesse conto, como eu acabei de mencionar, tem todos os elementos clássicos que definem o gênero de espada e feitiçaria, que é, cara, o beabá do que a gente veio a conhecer como a fantasia heróica, né? Eu brinquei agora com essa coisa do D&D, mas é o esqueleto de toda a campanha heróica. Você tem um jovem ousado que vive numa terra que é assolada por um problema, é dada a ele a demanda por um especialista mágico, ele vai até um monstro mítico, um dragão, mata o dragão. Tá, desculpa, gente, isso não é um spoiler, tá? O conto, até aproveitando um spoiler, o conto, ele é bem curto, tá? E eu não deixei claro isso na sinopse, mas já deixando, Sacnoth, que o Daniel mencionou no título da obra, é a espada. E é essa espada que serve para derrotar o Mago do Mal. Então você assume que o dragão que possui a espada, ele tem um fim que não é dos melhores para ele. E isso também serve como um outro ponto de apresentação, para a gente já dar aqui o pontapé inicial na conversa, que é o seguinte: não existem grandes surpresas na escrita do Dunsany, mas nem por isso o conto deixa de ser menos interessante. Muito pelo contrário, quando a gente pega e lê, a gente entende por que esse conto
ele entreteu tanta gente, tantos caras como, por exemplo, Howard e Tolkien, que nominalmente sabe-se terem lido Dunsany, porque ele era uma referência da fantasia. Dunsany era um sucesso no período em que ele escreveu, no começo do século XX, e ele influenciou muitos desses caras que hoje são mais lembrados do que ele. Só que o que é interessante é justamente isso. A gente está acostumado às tramas mais aprofundadas, né, como a gente já mencionou aqui diversas vezes, de barbarismo filosófico do Howard, ou a imensa mitopoesia criada pelo Tolkien. E, infelizmente, as obras do Dunsany, que eram muito mais curtas, e isso não é pejorativo, mas de muitas formas muito menos pretensiosas, acabaram se perdendo no tempo. Não deveriam. E a gente vai tentar justificar isso durante o programa agora, mas resta saber se o Daniel concordou com o que eu falei até agora. Bom, vamos lá. A gente está fazendo esse vídeo, é bom lembrar, como uma continuação daquele do Cool que nós fizemos. Aí foi o último vídeo sobre literatura que nós fizemos, e ali a gente jogou a ideia de que a gente talvez pudesse dedicar um programa a esse recorte específico da carreira do Dunsany, e cá estamos nós, né? Então é claro, a gente não teria como fazer esse programa sem a citação do Howard e tal, mas é também muito importante perceber que, exato, né? Você tem escritores que foram largamente influenciados por ele e hoje se tornaram muito mais famosos, mas é legal a gente traçar essa genealogia literária e ver que nesse ramo aonde está o Dunsany, ele se desdobrou para duas coisas que nós também aventamos lá no outro vídeo, que é o horror cósmico e a espada e feitiçaria no caso. E encontramos ambos elementos de cada um desses subgêneros em A Fortaleza Invencível, o que é muito bacana. Eu acho que se você pega o Howard, vamos supor, e não olha para trás o que havia antes dele, você fala, aqui você tem um pontapé inicial de um subgênero, no caso a espada e feitiçaria. No caso, indo lá atrás no Dunsany, cara, a gente percebe aí, se não o verdadeiro precursor do subgênero, a gente percebe alguém que, sei lá, já tá atravessando aquela fronteira e tá metade pra lá e metade pra cá. Porque, além de tudo, apesar de toda essa questão mais básica de jornada do herói, que, sabe, já ficou clara na sinopse que a gente passou, tem também o fato de que muitos elementos do gótico clássico, que são negados depois pela fantasia heróica lá da metade do século XX, eles estão presentes ali na Fortaleza Invencível, né? Como, sei lá, a coisa mais comum de você encontrar num terror clássico, vampiro, né? Você tem vampiros, sabe, ali pululando na tal da Fortaleza Invencível quando o Leothric de fato entra lá. Mas também, vamos perceber que isso não chega a ser um emaranhado de elementos de várias correntes da fantasia e do horror, que o cara, sei lá, juntou tudo e jogou lá. Tem muitas coisas que parecem incompatíveis, mas que funcionam muito bem ali dentro, como, por exemplo, não sei se você chegou a perceber isso enquanto lia, mas eu senti uma influência do próprio Kullervo, né? Nessa questão da Sacnoth. Embora ela não seja uma espada consciente, ela também não é um objeto inanimado, né? Porque, afinal de contas, ela exerce algum poder sobre o seu protagonista que nos faz lembrar do Kullervo e, consequentemente, do próprio Eric, né? A gente não tem como dissociar esses dois. E, no geral, cara, esse ambiente aí dos sonhos também é um negócio que dá um puta de um pano pra manga pra gente discutir aí os significados do conto, porque que é aí aonde eu acho que entra um lance mais de horror cósmico, porque o tecido do que é real e do que é irreal, ele é muito tênue dentro dessa história. E é, assim, com poucas páginas, cara, eu acho que essa sensação, ele já consegue te passar logo nas primeiras páginas. E você chega no final, você vai ficar, sabe, matutando, é real ou não é real? Nada mais horror cósmico do que isso, né? Desafiar a percepção do seu, não só do seu leitor, mas também do seu protagonista.
Cara, eu concordo com tudo que você está falando. E o que é interessante você falou da fronteira do real e do irreal, você mencionou a questão da ciência da espada, né? Eu, inclusive, faria um análogo da espada, é muito mais próximo do que a gente vê, por exemplo, no Um Anel do Senhor dos Anéis, porque é um objeto que descreve-se como sendo algo de vontade própria, mas a gente não vê ele falando e interagindo diretamente. Ele parece que altera o curso das coisas ao seu redor para fazer com que a sua vontade seja exercida. Que é diferente, por exemplo, de Stormbringer, que a Stormbringer era um protagonista quase ativo das histórias do Elric, né? Mas o que você falou da fronteira do real e do irreal é muito importante. Inclusive, eu preciso aproveitar para tocar um ponto. A tradução para o português saiu como Fortaleza Invencível, mas essa é uma tradução que precisa ser muito, muito criticada, porque o título original dá a entender muito mais essa questão etérea, sabe? Elusiva com a qual a narrativa ela é construída, porque o título original é The Fortress Unvanquishable, que não tem muito uma tradução para o português. Unvanquishable seria algo que não esvanece, que não se desfaz, que é justamente porque tem a ver com a trama em si. A gente falou da questão da jornada do herói, né, do Leothric, só que essa é a primeira das grandes distinções que a gente precisa fazer dos autores da fantasia moderna que a gente vê posteriormente, porque heróis ou anti-heróis, como por exemplo Conan ou Elric, eles dependem muito da construção da sua intuição. Nós imergimos na maneira como eles pensam, que motiva-os, o que justifica a maneira como eles agem. Isso não existe aqui no conto da Fortaleza. O Leothric, ele é muito mais um agente da trama do que alguém que faz a trama andar. Eu não sei se eu me fiz claro. A trama conduz Leothric e não o contrário. Da mesma forma, todos os que eram para ser os coadjuvantes, o próprio vilão Gaznak, o mago que existe em Alaturion, o dragão que é o Tara... Espera só um minuto. Isso que eu ia comentar, que no começo foi esse nome que você evitou citar, né? 2 horas depois... Eu achei aqui, Taragaverug. Mas todos esses personagens, cara, eles não são tão importantes quanto aquela que parece ser realmente a protagonista dessa história, que é a Fortaleza. E o que é a Fortaleza? Ela parece o local final da aventura, e aqui eu vou precisar pedir desculpas pro amigo espectador, mas a gente vai precisar entrar em spoilers, tá? Então, assim, como eu sei que muita gente não leu, eu vou pedir para subir a sirene, mas a gente vai ter que entrar nesse assunto, porque senão não tem como desenvolver. Então, soa a sirene. Mas, após conseguir a espada Saknoth e ir enfrentar o mago, que ele enfrenta num duelo de espada, e é óbvio que o mago perde, porque qualquer um que já jogou D&D sabe que quando o mago sai na mão, ele sempre se dá mal. Mas assim, a fortaleza também se desfaz, ela esvanece, como está dito no título. E isso tem muito a ver com a construção da narrativa do Dunsany, que nunca dá a entender o que é real e o que não é. Porque eu mencionei na sinopse que a cidade está sendo acometida por pesadelos, só que a gente não vê isso acontecer. Quando o conto ele tem início, a cidade já está sendo acometida por pesadelos. E quando o Leothric ele derrota o Gaznak e a fortaleza se desfaz e os pesadelos, em tese, vão embora, o conto acaba. Então a gente não tem uma determinação do que aconteceu, porque a gente também não tem um insight dos personagens. A gente não tem o Leothric pensando, não, preciso salvar meu povo por causa de... O que me motiva eu quero derrotar o Gaznak porque não existe isso. Toda a trama ela é conduzida simplesmente pelo desenvolver disso, que é uma história que habita muito num campo que não é tanto da fantasia quanto é do mito, do conto de fada. O Daniel falou uma coisa que é muito certa. A gente vê ainda nos trabalhos do Dunsany elementos do gótico, elementos de uma fantasia que estava muito mais próxima de um conceito de fantasia fabulosa, como, por exemplo, de um George MacDonald ou dos irmãos Grimm, do que o que a gente viria a conhecer como fantasia, por exemplo, de um Michael Moorcock. É diferente por quê? Porque
Aqui a gente ainda não tem essa construção, esse tropo do herói e a sua demanda. Aqui, o que conduz a narrativa é a própria ideia do sonho, da fábula, do mito. Eu vou até aproveitar para citar o epílogo da narrativa, para a gente explorar isso um pouco. Eu vou passar essa bola já para o Daniel, mas diz assim, ó: este é o conto do esvanecimento da fortaleza que não esvanece, salvo por Stakhnov, e da sua passagem além. E isso é contado e acreditado por aqueles que amam a mística dos dias antigos. Outros disseram e tentaram provar em vão que a febre que acometeu Alaturion e foi embora, e essa mesma febre que conduziu Leothric pelos pântanos à noite, fizeram do sonho e o fizeram agir violentamente com uma espada. Outros dizem que nunca houve uma cidade de Alaturion e que Leothric nunca viveu. Paz a eles. O jardineiro reuniu essas folhas de outono. Iremos vê-los novamente ou nunca saberemos deles? Quem irá dizer o que aconteceu nos dias de tanto tempo atrás? Isso aqui eu estou traduzindo do inglês, tá, gente? Desculpa aí qualquer coisa, mas perceba que é assim que o Dunsany ele termina o conto, fazendo com que, depois de toda essa construção em cima da ideia de que uma cidade estava sendo acometida por pesadelos e que a fonte desses pesadelos sumiu depois que a sua âncora foi derrotada, ele termina esse conto colocando ainda mais dúvidas sobre o leitor, do tipo: isso foi um sonho? Isso foi uma história? E, em última instância, isso realmente aconteceu? E eu acho isso, assim, é um deleite você brincar com a imaginação do leitor dessa forma, porque faz com que essa narrativa se construa tão somente em cima da expectativa e não é nem da crença do leitor, mas do desejo de crer do leitor. Isso é uma coisa que os próprios autores que a gente já mencionou aqui, o Howard e o Tolkien, usavam bastante, porque quem conhece o período iboriano, por exemplo, sabe que é para ser um período esquecido da história humana, ou quem já leu os apêndices de Tolkien sabe que Arda é para ser uma espécie de mundo secundário do nosso próprio mundo em uma história antiga alternativa. E isso está no Dunsany, só que assim, Howard, por exemplo, quando ele constrói o seu Conan, tudo depende da perspectiva do Conan, para a gente entender a história. Quando Tolkien constrói seu mundo, tudo depende do entendimento das culturas e da história daquele mundo para torná-lo concreto. Dunsany parte do princípio de que o leitor queira acreditar nessa história. Ele não está tentando fazer o leitor acreditar que aquilo realmente existiu. Ele quer fazer com que ele queira acreditar na crença de que aquilo existiu. Então, assim, é a subcriação da subcriação, é a fantasia na sua expressão mais pura, cara. Nada mais a ver com o Philip K. Dick, né? Eu acho que até sim. Cara, esse conto ele poderia terminar com a frase assim também. Ele questiona tudo, tal. Não existia cidade, não existia fortaleza, tudo era um sonho, não sei o que lá. Ele podia terminar com a frase: você leu mesmo esse conto? Cara, porque... Pode crer. Cara, assim... E ainda mais, cara, antes de comentar sobre esses elementos mais abertos à interpretação que a gente colocou aqui, a gente tem que falar que como o Arthur Machen, que a gente já comentou num outro vídeo aqui, ele compartilha dessa noção flexível de realidade, mas ele também tem os pés fincados na sua própria cultura britânica, né, no seu respeito ao mito, no seu respeito ao folclore. E não por acaso tudo isso vai vazar para a geração posterior de autores. No caso, uma trama guiada pela sua própria trama, né, e não pelos personagens. Tudo servindo como cenário para um grande desfile de arquétipos que tem um final previsível e o caramba, mas o decorrer até chegar nesse final é o que chama atenção, porque a gente falou muito de sonho, cara, toda a jornada parece realmente um sonho, né? É difícil você encontrar histórias assim tão próximas, porque hoje até virou lugar comum, né, cara? Especialmente no cinema,
Não que todos sejam bem-sucedidos quando tentam fazer isso, mas emular aí as características de um sonho, porra, a gente teve o Murnau na última gargalhada, a gente tem o David Lynch até hoje trabalhando, mas na literatura ali do começo do século XX era mais difícil. E você vê o Dunsany trabalhando com algo que, sabe, a toda hora ele te convida a viajar, a extrapolar o que está escrito na página, porque a própria descrição ela te eleva para um outro estado que não seria exatamente o consciente, né? Nem caberia a gente comentar todo esse desfile de, sei lá, você sai de uma câmara que a galera, sei lá, tá tocando música, você chega no outro, tem, sei lá, vampiros voando pelas abóbadas do teto e não sei o que lá, até chegar no Gaznak, que assim, esse também tem coisas assim que são super viajadas, né? Parecem coisas de uma mente assim, sob o torpor de um ópio pesado, né? Essa luta final realmente ela surpreende por conta disso, porque tudo é contexto também. Você imagina o leitor da época entrando em contato com esse tipo de coisa, nossa, um monte de gente acho que se matava por causa daquilo, se jogava no chão. E é esse o grande valor, né, cara? É você pegar aquilo que certa vez eu ouvi o Jodorowsky falar, né? Símbolos do inconsciente que são entregues para você no momento em que você está consciente, né? Eu acho que isso define muito da obra do Jodorowsky, mas define também o que o Dunsany fez exatamente aqui na Fortaleza Invencível. E para mérito dele, né, cara, a gente tem que apontar que, de novo, é um bagulho que foi escrito em 1908, quando essa noção de estrutura da mente não era acessível a todos, né? A própria ideia de investigar a mente era restrita a um círculo de filósofos, de novo, muito restrito. Mas você falou a coisa da cultura, eu achei legal você ter pontuado isso, porque o Dunsany, ele é anglo-irlandês, né, a origem dele. E então, eu não conheço muito da biografia dele para afirmar com absoluta certeza, mas eu vou fazer uma aposta de que ele era um cara que conhecia muito, por exemplo, mitos e lendas celtas, que é uma cultura que trabalha com essa ideia de mundos transitórios, que é uma cultura que trabalha bastante com a ideia de sonhos, né? Um dos heróis clássicos da mitologia celta, o Cthulhu, ele tem muitas das suas histórias cercadas por devaneios, por sonhos, etc, etc. Então, para mim, parece quase natural que um autor que venha dessa linhagem, ele saiba brincar com isso. Só que outra coisa que você falou muito bem é a questão da história se sustentar em torno do sonho. É aquela coisa da arte por si. Ela não tem uma teleologia, ela não tem uma função, apesar de outros caras como, por exemplo, os irmãos Grimm, que construíam ótimas histórias de fantasia, mas eram histórias de fantasia em um molde mais clássico, onde muitas das fábulas tinham uma moral no final, ou, por exemplo, obras com gêneros definidos, obras clássicas do gótico, ou obras de terror, tipo Drácula, o mais óbvio do óbvio, que tinha a função de provocar o horror. A gente não tem Tudo bem, você pode chamar a Fortaleza Invencível de algo de fantasia, se você quiser dizer que atribui-se a ele a criação do subgênero espada e feitiçaria, mas o que eu e o Daniel estamos tentando fazer aqui é dizer para você, amigo espectador, isso não é importante. O que o Dunsany fez aqui não foi tentar criar um gênero, não foi tentar revolucionar um gênero que já existia. Ele está tentando promover uma experiência literária, uma experiência artística que envolve símbolos e arquétipos que são tão intuitivos que eles não precisam de motivação, eles não precisam de fundamentação ou justificação. Eles são quase que imediatamente traduzidos pela nossa própria percepção da narrativa. E se vocês acham que eu estou puxando o saco demais do Dunsany, eu vou dizer explicitamente, esse cara é muito bom escritor. Tá? A gente já comentou aqui de muitas obras de outros escritores que a gente até questiona a qualidade, que a gente vive falando, tipo Lovecraft, que a gente vive pegando no pé aqui, que é um cara que tem ideias muito melhores do que a capacidade dele de escrevê-las. Esse não é o caso do Dunsany. Acho que muito do poder de um conto... a Fortaleza Invencível não tem... Tem 50 páginas? Acho que chega a 50 páginas, mais ou menos. Por aí, cara. É muito rápido. Acho que dá pra ler em 1 hora, cara. Exato, cara. Assim,
é muito pouco espaço para você criar um impacto tão grande, mas ele consegue, porque o Dunsany, ele é muito bom escritor. Ele consegue criar esse clima, esse ambiente etéreo, sabe, onírico, para o leitor imergir em pouco tempo, justamente porque ele não se preocupa com aquilo que não é necessário ser dito. Porque ele não precisa desenvolver o Leothric, ele não precisa desenvolver o Gaznak, e daí vem a minha interpretação particular, lógico que o amigo espectador pode discordar, o Daniel pode discordar, mas a ideia de que o grande protagonista é a trama em si, mas se a gente tiver que escolher um objeto dentro da trama para ser um protagonista como símbolo, entre muitos outros símbolos, né, que o Daniel bem falou, ele até citou o Jodorowsky agora, entre muitos outros símbolos que a trama traz, é a própria fortaleza. E quando a gente trabalha com a ideia de uma construção psíquica, um sonho, uma fábula, eu acho que você ter uma fortaleza como centro da sua trama e no final da sua trama você fazê-la esvanecer para voltar à realidade, eu não sei, pode ser uma interpretação exagerada e um pouco lírica demais, mas eu acho que é muito bonito e dá muito a entender a maneira como a gente, por muitas vezes, se refugia na fantasia para sublimar, para, às vezes, espiar as vicissitudes do mundo real, né? Aqui posso ser eu brisando, mas se vira aí, Daniel, continua daqui. A gente comentou também sobre, você comentou sobre a economia de espaço para dar origem a um negócio que dá tanto pano aqui pra gente discutir. Cara, não é à toa que esse tipo de cara que é o, entre aspas, o professor dos grandes nomes dos pulps que vieram depois, né, nos próximos 50 anos seguintes da Fortaleza Invencível, cara, todo grande escritor de pulp, ele tinha que ter essa característica, pauleira, vamos limar o que não precisa e vamos direto ao assunto. Um cara que, sei lá, que a gente fala em todo vídeo, Michael Moorcock, né? Não tem jeito. Pega um Eric de Meune Boné, cara, o tanto de coisa que acontece em 200 páginas, parece que você leu 500. É evidente, né? Eles tiveram bons professores, tiveram a quem puxar. Dunsany é um deles, facilmente. E isso, assim, é uma coisa que acontecia com muitos escritores pulp, essa coisa de você ter que escrever em ritmo acelerado, às vezes mais prejudicava do que ajudava. Lógico, não o Moorcock, porque quando o Moorcock quer, ele escreve muito bem, mas o próprio Howard, por exemplo, eu tenho certeza que se ele tivesse tido mais tempo de vida e mais liberdade criativa, talvez ele tivesse organizado melhor a trajetória do Conan e tudo mais. Mas quando a gente vê uma história curta de um cara como Dunsany, de novo, eu não conheço muito bem a biografia dele, mas a gente apresentou o cara até agora como Lord Dunsany. Então, assim, dá para entender que o cara tinha tempo e aporte financeiro para escrever como ele queria. Embora ele tenha participado de mais de uma guerra, mas enfim, ele ainda tinha esses confortos garantidos pela classe dele. Então, assim, quando ele escreve dessa forma, ele escreve porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele escreve porque ele quer escrever dessa forma. E, inclusive, o Fortaleza Invencível não é nem o único conto bom dessa coletânea onde ele foi publicado, que é o The Sword of Valoran, que, assim, se tudo que a gente disse até agora sobre o Fortaleza Invencível não te convenceu a ler o Dunsany, então tenta os outros contos, porque eu tenho certeza que você vai achar ali alguma coisa muito interessante, porque o cara era bom escritor. Ele era muito bom escritor, daqueles que tinham o domínio e a certeza dos temas que eles estavam desenvolvendo, e não só, tipo, um aventureiro do gênero. Exato. E se você tá afim de ler A Fortaleza Invencível, tem uma edição digital da Red Dragon Books, que tem tradução do Alex Magnus, que é um cara bem conhecido aí pelo seu trabalho com os textos do Howard. Tá aqui na descrição do vídeo, tá baratinho, você pode comprar para ler só esse conto, já vai conhecer, já vai ser uma porta de entrada maravilhosa aí para a obra do Dunsany. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre o hipotético primeiro conto de espada e feitiçaria da história da literatura fantástica. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, é apoia.se/formigaelétrica. Vê se você quer contribuir com a gente, ajudar a aumentar a nossa qualidade técnica. Se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho e é isso, quarta-feira que vem a gente tá aí. Valeu!